Graça e paz, meus diáconos e diaconisas, tudo bem com vocês? Olha, vamos para o nosso segundo episódio da nossa série GPS, Guiado pelo Espírito Santo. Só para te lembrar, o livro base é esse, viu? Você pode adquirir lá no Verbo Shop. E antes de tudo, vamos fazer a nossa oração? Baixa sua cabeça e feche seus olhos. Pai, eu te rendo graças por essa série. Obrigada, Senhor, porque eu verei adolescentes mais guiados pelo Espírito Santo. Não verei adolescentes guiados por emoções, guiados por mídias sociais, guiados por nada deste mundo, Pai, mas sim pelo Teu Espírito. Obrigada porque essa mensagem entrará no coração deles e será um terreno fértil. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Se tu não assistiu o outro vídeo, tu vai pegar e tu vai parar esse vídeo agora e vai voltar para o outro vídeo, tu vai assistir para tu ter mais clareza no que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? E o que a gente falou no outro vídeo? No outro vídeo nós falamos sobre a natureza do homem. Nós falamos sobre o espírito, a alma e o corpo. Nós falamos que o homem é um ser trino, né? Ele é um ser de 3 dimensões. Ele é um espírito, tem uma alma e ele habita em um corpo. E lembre que eu pedi para tu fazer a tua declaração. Eu espero que tu tenha feito, viu? E vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje? Hoje nós vamos falar sobre a forma com que o homem é guiado pelo Espírito de Deus. Vamos fazer um parâmetro agora de como o homem ele era guiado no Antigo Testamento e como ele é guiado atualmente, na estação que nós estamos, na aliança que nós estamos, tá? E como que o homem ele era guiado na Antiga Aliança? Ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, né? Então ele era guiado mediante sacerdotes, mediante profetas, sabe? Essa era uma das formas com que ele era guiado. Os sacerdotes, eles eram ungidos para o serviço no templo. Eles eram ungidos para, digamos que, ser o intermédio do pecado do homem. Ele fazia sacrifícios e tal. E nós também tínhamos os profetas. Os profetas, eles eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus e falar ao povo pelo nome do Senhor, tá? E aí, o que acontece? O que acontece? Eu vou te dar um exemplo de um sacerdote do Antigo Testamento. Eu vou te dar o exemplo de Moisés. Eu estou lendo a história de Moisés e vou te dar o exemplo dele, né? Moisés, ele subiu ao monte, recebeu os 10 mandamentos e passou para o povo. Tá vendo como ele era um intermediário? Ele recebia de Deus e passava para o homem. Então ele fazia esse movimento de levar aquilo que ele recebia de Deus. E aí um outro sinal que Deus ele falava com o pessoal do Antigo Testamento é mediante sinais. Como assim sinais? Eu vou fazer uma leitura para que fique mais claro para você, tá? Que está em Juízes 6, do 36 ao 38. Pega aí tua Bíblia e vamos ler comigo. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Ou seja, foi guiado através de uma lã, um tecido. E essa era uma forma válida, era uma forma com que o Senhor falava com o povo. Mas você concorda que Satanás é o Deus desse século? E que ele poderia facilmente, em algum momento, manipular essas coisas? Eu vou te dar um exemplo. Na sua prova, você está lá na sua prova, fazendo a prova de biologia, de ciências, química ou física, né? Puxar minha sardinha. E aí tu vai lá, tu lê uma questão, aí tu fica: eita, meu Deus, e agora? Não sei qual questão, vou fechar meu olho e vou apontar assim. E na questão que meu dedo cair, tipo assim, Deus, guia o meu dedo para na alternativa que ele cair ser a opção certa. Pronto. Isso não é uma opção falha? E você concorda que é completamente diferente da forma que nós somos guiados hoje? Que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós podemos ter ele como professor e pode nos ensinar, nos ajudar, nos instruir a como estudar da melhor forma, e fazermos
uma prova bem feita. Você concorda, Lã, Espírito Santo? É completamente diferente, né? Como eu falei, eram sinais válidos, mas era falho, entende? E aí, como que são as formas que o homem ele é guiado atualmente pelo Espírito de Deus? Vamos lá. Ele é guiado por 3 formas, que é o testemunho interior, a voz interior e a voz do Espírito Santo. Mas hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre o testemunho interior. E aí, o que é que eu quero falar contigo? Tu já teve aquela sensação de tu vai fazer uma coisa, aí tu teve aquele negocinho assim dentro de tu, falando no teu coração, e assim, ei, vai por esse caminho aí, ei, não é por aí não. Ou tu estava prestes a cometer um pecado feio, e aí você sentiu dentro de você, cara, não vai por aí, cara, não faz isso. Você já teve isso? Parabéns! Ó, palminha. Isso é o testemunho interior. Essa sensação sutil e calma dentro de você. Eu quero comparar com você como se fosse um sinal de trânsito. Tá lá dirigindo seu carro, ou você ainda não tem carteira, e você tá lá, né? Lá atrás do carro e seu pai para no sinal. Eita, tá sinal vermelho. Você consegue ver o sinal de trânsito. Vermelho, amarelo e verde. O vermelho é pare. O verde é siga. E o amarelo é epa, calma. Vai fechar. Você já teve isso dentro de você? Isso é o testemunho interior. Sabe? É aquela coisa dentro de você que fala contigo, tipo, ei, é por aí, ou ei, não vai. Eu tenho vários testemunhos sobre isso, que o Espírito Santo, ele me fala, sabe? Quando eu vou contar alguma coisa pra alguém, eu sinto aquela freada de, eita, não faz isso. Tantas situações eu já evitei de passar, ou quantas oportunidades eu não exagerei por conta desse testemunho interior. Sabe, nós precisamos parar de ser guiados pelas nossas emoções, pelas mídias, por uma publicação no Instagram, por um vídeo no TikTok. Nós não podemos, nós precisamos plantar aqui dentro. Nós precisamos entender que nós temos um testemunho interior, sabe? E sabe uma coisa que esse testemunho interior ela é muito ligado? À nossa salvação. Gente, como assim a nossa salvação? Você sabia que quando você vai lá, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem a sua vida transformada, você sai do império das trevas para o reino do amor de Deus, para o reino da luz. Você se torna filho de Deus, né? E lá em Romanos, eu vou ler para você. Lá em Romanos diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa testificação da salvação, essa testificação de que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que fala dentro de você, é o testemunho interior. Você já parou para pensar que ninguém vira para você e diz, ei, tu é filho de Deus, viu? Tu é filho de Deus, tá? É uma verdade aí. Não, é o Espírito Santo que vai ensinar isso para você, é igual com seus pais. Você tem a sua mãe e o seu pai e ninguém vem e te ensina, ei, fulano é tua mãe, ei, ciclano é teu pai. Não, você tem essa certeza dentro de você que você é filho de Deus. E sabe o que é isso? É o testemunho interior, cara. Então, tipo assim, eu quero te desafiar essa semana desse pro outro vídeo a perceber o testemunho interior dentro de você. Quero te provocar, sabe? A tipo assim, cara, no que eu posso ser guiado hoje? No que eu posso evitar viver de desastroso hoje no meu dia por conta do Espírito Santo, por conta desse testemunho interior, entende? E aí, finalizando o nosso vídeo, o testemunho interior é o modo mais comum com que o Senhor ele nos guia, é uma certeza calma, é uma voz calma bem profunda dentro do nosso interior, sabe? Então aprenda a conhecer essa brisa suave que está dentro de você, tá? Queria que você fechasse seus olhos e baixasse a sua cabeça, porque eu quero orar sobre a sua vida. Encerramos o nosso segundo episódio e não se esquece que semana que vem tem mais, tá bom? Pra gente aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, tá? Baixa a cabeça e fecha os olhos. Pai, eu te rendo graça porque nós temos esse testemunho interior. Pai, obrigado porque todos aqueles que escutaram esse devocional até o final, que estiveram em contato com esse devocional, Pai, serão transformados, terão mais sensibilidade ao testemunho interior, não serão guiados por emoções,
Pai, eu verei adolescentes cada vez mais guiados por você, Pai. Em nome de Jesus, amém. Foi um prazer. Cuida!